Sabe, às vezes a gente busca respostas para questões bem atuais em lugares inesperados. Hoje, a gente vai mergulhar numa carta de quase 2000 anos para responder uma pergunta muito moderna. O que define uma comunidade espiritual realmente saudável? Nossa jornada começa numa cidadezinha antiga, mas que tem princípios que valem até hoje. Vamos lá. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, não é? E não estamos falando sobre números, sobre tamanho ou influência. A questão aqui é sobre vitalidade. O que, lá no fundo, faz uma comunidade de fé florescer de verdade. E o nosso estudo de caso vai ser a cidade de Colossos. Ela não era, assim, um grande centro de poder, nada disso. Era um lugar bem comum. E é exatamente isso que a torna tão importante para a gente. O problema que eles estavam enfrentando é um desafio que ecoa até os dias de hoje, em qualquer lugar. E aqui a gente chega no ponto central da questão. O grande problema em Colossos não era uma crise externa, um ataque de fora. Era um desvio que acontecia por dentro. Um reflexo de uma tendência que é, na verdade, muito humana. A raiz do problema todo é essa tendência que a gente tem, pegar algo que é puro e simples, como a fé, e começar a complicar. A gente adiciona nossas próprias regras, tradições que já perderam o sentido, filosofias, e nesse processo a gente corre um risco enorme de perder a essência de tudo. E claro, quando esse desvio começa a acontecer, os sintomas aparecem. É como um corpo mesmo, uma comunidade espiritual também pode adoecer. Vamos dar uma olhada em quais são esses sinais de alerta. Olha só que interessante essa comparação. Ela mostra a troca perigosa que acontece. O que é essencial acaba sendo substituído pelo que é secundário. A fé firme vira uma fé misturada com outras coisas. O amor genuíno dá lugar para a competição. A esperança na eternidade se perde nas preocupações do dia a dia. E a verdade é trocada pela vontade de agradar a todo mundo. É basicamente uma receita para o enfraquecimento espiritual. A fonte que a gente está analisando aqui é bem direta sobre isso. Sem um realinhamento constante com o divino, a tendência natural é adoecer. E isso mostra a urgência por trás da carta que o apóstolo Paulo escreveu para essa comunidade. Mas o Paulo não aponta só o problema, ele também oferece a solução. Ele descreve quais são as características vitais, as marcas de uma comunidade espiritualmente saudável. Vamos conhecer essa prescrição? São 7. 7 marcas no total. 7 pilares que sustentam uma comunidade de fé que é, ao mesmo tempo, vibrante e autêntica. Então, aqui está o nosso roteiro. Fé em Cristo, amor entre as pessoas, esperança no futuro, proclamação da palavra, vidas transformadas, uma liderança fiel e, claro, oração. Cada um desses pontos funciona como um diagnóstico e também como um alvo. Vamos explorar cada um deles. A primeira marca, e talvez a mais crucial de todas, uma comunidade saudável entende que Cristo é suficiente. Ponto. Suficiente para salvar, para sustentar, para transformar. Não precisa de extras, nem de rituais ou filosofias a mais. É só Ele. E veja que interessante, Paulo começa a carta elogiando exatamente isso. A notícia que chegou até ele não foi sobre os programas da igreja, sobre o tamanho do prédio, foi sobre a fé que eles tinham em Cristo Jesus. Esse era o ponto de partida de tudo. A segunda marca é a manifestação prática da primeira. E o amor aqui não é só um sentimento, sabe? É ação concreta, é serviço, é cuidado, é perdão, é paciência. É o que torna a fé uma coisa visível para o mundo. E, de novo, o texto conecta diretamente a fé ao amor por toda a comunidade. Uma coisa era a prova da outra, não dá para separar. A terceira marca dá para a comunidade uma perspectiva totalmente diferente. Ela não vive só para o aqui e agora, para o imediato. O olhar dela está fixo numa promessa futura, numa herança eterna que dá sentido e propósito mesmo no meio das dificuldades. E essa esperança não era uma fantasia, um talvez, era algo que estava reservado, guardado. Era uma certeza. E essa certeza alimentava a fé e o amor deles no presente. Era o combustível para continuar. Agora a gente combina a quarta e a quinta marcas porque elas estão totalmente ligadas. Uma comunidade saudável anuncia a sua mensagem central, a palavra. E onde essa verdade é anunciada de forma pura, a consequência é inevitável. Transformação. Vidas mudam, o caráter das pessoas é moldado, esses são os frutos. O texto deixa essa conexão muito clara. A palavra da verdade não é algo parado, estático. Ela está viva,
frutificando e crescendo. Se não existem frutos, talvez seja um sinal de que a mensagem foi comprometida em algum ponto. E as duas últimas marcas falam da estrutura e do sustento da comunidade. A saúde depende de uma liderança sincera, gente que serve com integridade. E tudo isso não se mantém pela força humana, mas pela oração constante. Paulo até dá um exemplo prático, o de Epáfras, um fiel ministro. E logo em seguida ele afirma que ele e os outros não paravam de orar pela comunidade. Liderança fiel e oração andam de mãos dadas, sempre. Ok? Então temos essas 7 marcas. Mas elas não são só uma lista para a gente checar, um checklist. Elas servem a um propósito muito maior, um objetivo que dá sentido a tudo isso. O ponto central é este aqui. O objetivo de uma comunidade saudável é viver de um jeito que agrada a Deus. Isso se traduz em coisas bem práticas: um modo de vida digno, a produção de boas obras e um desejo contínuo de crescer no conhecimento de Deus. E isso nos leva à grande conclusão, talvez o ponto mais importante de toda essa análise. Afinal, de onde vem a força para viver desse jeito? No fundo, a principal lição de Colossos é que a saúde espiritual não é uma conquista humana. Não é resultado de programas perfeitos ou de muito esforço. É um presente. É o resultado da graça de Deus agindo num grupo de pessoas. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Olhando para essas 7 marcas que atravessam os séculos, fé, amor, esperança, proclamação, frutos, liderança e oração, qual delas parece ser a mais urgente, a mais necessária no nosso mundo hoje em dia? A resposta pode dizer muito sobre os desafios que a gente enfrenta.